nossa Bíblia, gente. Eu estou para falar isso já há um bom tempo, que a gente sabe que tem muitos irmãos da igreja que prestam serviço com excelência também, né? E geralmente quando um irmão presta um serviço com excelência, a gente gosta de ressaltar, de endossar, né? Deus abençoe. Bom, São Marcos capítulo 4, verso 35. Vamos abrir a nossa Bíblia. São Marcos capítulo 4, verso 35. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode assentar, gente. Eu preguei essa mensagem, eu acho que deve ter uns 15 dias, mas não estou caducando não, viu, gente? A palavra, ela é viva. E eu estava conversando isso com a minha filha esses dias. Eu estou pregando em Barbacena já há 28 anos. Mas eu prego a palavra de Deus desde os 13. E eu não prego uma mensagem que não fale comigo. Às vezes a gente prepara até uma mensagem nova, mas ela não fala com a gente, então eu desisto de pregar. Deixo para um outro momento. Então a palavra ela tem que falar comigo para eu poder pregar. E essa mensagem que eu vou pregar para vocês aqui hoje, falou fortemente ao meu coração. O tema é: não tenham medo, Jesus está no controle. Diga comigo: não tenham medo, porque Jesus está no controle. O único meio de nós realmente nos livrarmos do medo, da dúvida, é essa certeza de que Jesus está no controle. O papel da igreja, o papel do pregador, é fazer com que as pessoas cheguem ao nível do conhecimento de Deus, da obra de Deus, a ponto de que elas consigam viver melhor. Não é que a gente não tenha problemas, não viva problemas. Aliás, se você vai a uma igreja que tem um slogan, né, assim, parecido, você vindo para cá, nunca mais você vai ter dificuldade, vindo para cá, você nunca mais vai sofrer, vindo para cá, sua vida vai ser uma eterna maravilha mais 10 dias, você tem que fugir desse lugar, e rápido. Porque, biblicamente falando, não é assim que acontece. A Bíblia, ela ensina para nós que as tempestades da vida, elas existem, e elas são, na verdade, inevitáveis, e chegam para todos. Vê se você consegue entender isso. Não tem nem esse nem aquele. A tempestade chega para todo mundo. Às vezes a pessoa, ela é enganada por falsos profetas,
por falsos mestres, ela é enganada por pessoas que não têm compromisso em trazer a verdade, em trazer a palavra à luz da verdade, não é? O próprio Jesus aqui, nessa passagem que nós estamos pregando, ele deixa claro para nós que nem ele, veja só, nem ele passando por essa vida, foi capaz de evitar as tempestades. Então, as tempestades, a gente vai aprender 3 coisas. Diga comigo, a tempestade da vida, elas existem. E primeiro, são inevitáveis e chegam para todos. Puxa vida, eu vim para a igreja para me ouvir uma palavra de alívio, de livramento, de consolo, e de repente o pastor vem reafirmar uma coisa que eu já estou vivendo. As tempestades chegam para todos, não importa se a pessoa ela é grande, pequena, intelectual, detentora do conhecimento, ou, quem sabe, uma pessoa que não tenha conhecimento nenhum, rico, pobre, ela vai enfrentar tempestades na vida. O próprio Jesus enfrentou. E elas também são imprevisíveis. As tempestades, elas são imprevisíveis. Elas chegam a qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer família, em qualquer situação. E elas também são inadministráveis. Essa última, nós vamos estar falando sobre ela, é muito forte. Nesse contexto, Jesus ele ensina para nós que temos que estar realmente fundamentados na palavra. Nós vamos ver aqui, nesse texto sagrado, os discípulos tentando colocar o barco, né, fora da tempestade, fora do contexto da tempestade, mas eles não conseguiram. Não conseguiram. Aliás, até no contexto desse texto, Jesus ele ensina todas as parábolas. A Bíblia diz que ele estava bem cansado, e quando ele entra nesse barco, ele vai lá para a popa do barco, e o cansaço era tão grande que Jesus dormiu. Versículo 38. E aí, os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. Enquanto ele estava dormindo, eles o acordam, e primeira pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? Olha só, hein? Não te importa que pereçamos? Depois eles perguntam para ele, aliás, Jesus pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E mais uma pergunta, no verso 41. Aí são eles: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o primeiro ponto aqui da mensagem. Inevitáveis. Gente, nós temos que preparar a nossa família, os nossos filhos. Nós temos que nos preparar para a chegada das tempestades. A exemplo disso, essa tempestade que chegou para o mundo inteiro, né? A pandemia. Quem é que esperava um negócio desse? Apesar do Espírito Santo já estava falando aqui no altar, ó, há muito tempo. A gente estava falando sobre isso há muito tempo. Agora eles estão falando dessa nova cepa lá da África, que vão fechar os aeroportos aí para os aviões da África. Está todo mundo preocupado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que a Bíblia nos ensina que nos últimos tempos não seria fácil para ninguém. Não tem moleza, né? Então você percebe que o planeta vive uma tempestade,
As nações vivem uma tempestade. E se falando de nações, a gente está pintando ali 193 bandeiras aqui embaixo, aqui, nas salas, dos 193 países, que para a Bíblia, ou melhor, pela Bíblia, uma palavra do próprio Deus ali, dizem que as nações para ele é como uma gota d'água. Você imagina o poder de Deus? As nações são comparadas a uma gota d'água. O nosso Deus, ele é poderoso demais. Estou vendo o trabalho que o menino está tendo para pintar as bandeiras aí, já vai para 3 semanas, dizer que semana que vem ele ainda fica a semana toda no retoque. E eu falei, se você imagina o nosso Deus, o poder que ele tem, e ele faz todas essas nações, ele faz toda essa terra, ele faz todo esse continente, ele faz todo, aliás, vamos direto ao universo, né? Se o universo fosse medido de ponta a ponta, você imagina quantos, parece que são trilhões de anos-luz, de um lado ao outro. Pensa bem, a luz, ela atravessa, ela faz 300 milhões de quilômetros, se não fala a memória, em menos de um segundo, parece. Você imagina, trilhões de anos-luz, e Deus, ele dá conta de tudo isso, ele fez tudo isso. Nada escapa ao poder de Deus. A Bíblia diz que pode juntar as areias da terra, as areias da praia, as areias do deserto, que não dá o número de estrelas que existem no mundo. E realmente os cientistas já chegaram a essa conclusão, não dá o número de estrelas. E Deus sabe o nome de cada uma delas. Deus é poderoso ou não é? Deus, ele é poderoso. Então, analisando o poder de Deus, assim, mediante aquilo que nos sobrevém, nós precisamos entender que nenhuma tempestade, por mais inevitável que seja, ela vai ter o poder de chegar até você e destruir a sua vida. Não. Elas são inevitáveis, mas elas não são invencíveis. Quem entende isso, diga amém. Invencível é Deus, invencível é o Senhor Jesus, invencível é a palavra dele, que por mais que eles tentem combater a palavra ela continua produzindo resultados. Porque o que eu tenho mostrado aqui é tanta gente que vai agora para as redes sociais tentando denigrir a palavra, tentando corromper a palavra, tentando destruir, desmoralizar a palavra. Mas a palavra de Deus, ela não pode sofrer dano algum por parte do homem, sabe por quê? Porque o que difere a palavra de Deus para a palavra do homem, nós aprendemos aqui quarta-feira, que toda a palavra é divinamente inspirada por Deus, é porque na inspiração da palavra, na verdadeira palavra, a gente percebe que ela vem acompanhada de sinais. Jesus disse, aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes e escorpiões, nada vos fará mal algum. Por quê? Não é porque nós somos poderosos, não, porque nós cremos no nome dele. O nome dele nos é apresentado através de quê? Da sua palavra. A palavra de Deus, ela é invencível. Então, nós temos que nos preparar, sim, para as tempestades. Apesar de nós não sabermos aonde essa tempestade vai acontecer, de onde ela virá, em que momento da vida ela vai nos alcançar, mas uma certeza nós temos, que o Senhor estando conosco, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você tem que entender isso. Ah, meu Deus, eu estou passando por muita luta, eu estou passando por muitos problemas, lá na minha casa está difícil, lá está tudo ruim, eu estou pensando em me matar, a vida não vale mais a pena, eu não estou sentindo a presença de Deus. Não, repreenda isso aí, sabe por quê? Porque o fato do barco estar sacudindo, o fato da água estar entrando dentro do barco, não quer dizer que esse barco vai afundar. Não quer dizer que esse barco está sem a presença de Jesus. Nós passamos pelas tempestades, mas elas não podem nos vencer. Segundo, eu falei aqui, elas são também imprevisíveis, inevitáveis e são imprevisíveis. O diabo, ele se manifesta, às vezes, a hora que a gente não está nem pensando.
Às vezes você faz uma previsão, às vezes você faz um cálculo, às vezes você faz um projeto. Isso foi feito pelos discípulos, né? Uma coisa que a gente percebe é que os discípulos, eles tinham, sabe, gente, eles tinham uma noção de quando podia se navegar, de quando que podia fazer aquela travessia no lago de Genezaré. Eles sabiam, eles estavam acostumados a fazer aquilo. Só que é um negócio. Você já viu que na vida, às vezes, você faz tudo certinho, você deixa tudo controlado, tudo arrumadinho, e de repente surge um imprevisto? Não acontece como você queria. E às vezes a gente tem mania de culpar os outros, às vezes a gente tem mania de culpar as pessoas, o lugar, mas não, às vezes simplesmente é a tempestade, o vento soprou o contrário. O vento trouxe essa tempestade para cá. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: a tempestade pode estar entrando aí na sua vida. Ela não vai naufragar esse barco. Depende da sua fé. E depende do exercício dessa fé. Você sabe que a fé, a gente precisa exercitá-la. Eu exercito a minha fé vindo à igreja, eu exercito a minha fé orando, eu exercito a minha fé falando com Deus. Hoje aconteceu um negócio interessante, né, Luciano? Hoje eu recebi um áudio de manhã, a minha vida está bem agitada hoje, bem agitada. E eu recebi um áudio de manhã: pastor, estou com saudade do senhor, eu preciso do senhor, preciso da sua oração, preciso que o senhor venha aqui em casa. E eu peguei e falei assim: puxa vida, o negócio está sério lá daquele lado lá. Eu te amo, pastor, por favor, me ajuda. E eu falei assim: como é que eu vou fazer agora? O dia está de cabeça para baixo. Eu falei: não vou responder esse áudio, não. Aí eu falei assim: eu vou esperar um pouco. Esperei um pouco, pensei no que falar, apertei o microfone ali, né? E para ser curto, para a pessoa não acelerar do lado de lá, eu falei assim: olha, estou orando pela irmã, que Deus te abençoe. Tenho recebido notícias da senhora, está tudo bem, Deus abençoe. Pá. Olha só. E aí a irmã ficou satisfeita, devolveu o áudio, mas aí ela fincou o joelho dela no chão e dizia que Jesus apareceu para ela. Olha o que é a fé, hein? Jesus apareceu para ela, ela falou assim: traz ele aqui. Senhor Jesus, traz o pastor aqui, hoje. Mas hoje não tinha jeito, não. Aí eu cheguei aqui 3h da tarde, fiquei aqui fazendo algumas coisas e tal, e eu tenho que ir lá nessa irmã. Mas como é que eu faço? Aí no tempo não dava. De repente eu desci aqui para baixo. Aí passa um, conversa, passa outro, conversa. Chega um irmão, fala, e o telefone toca. Quando foi 7h, eu virei para o pastor Márcio assim: pastor Márcio, vamos fazer comigo uma visita ali? Ele falou assim: eu tenho que preparar a live, pastor. Até vou, mas tem que preparar a live. Como é que faço? Eu falei: caramba, não vai dar para ir, não. Eu já tinha falado para o Luciano, aí gritei: o Luciano, falou: vamos lá fazer a visita comigo, Luciano? Vamos. Quando eu cheguei lá, a pessoa estava de pé, apesar de não estar nem andando direito mais, e virou para mim e falou assim: ó, ele apareceu para mim, pastor. Eu não falo isso para qualquer um, não, porque senão o povo vai achar que eu estou caducando. E quando ele apareceu para mim, eu falei assim: eu quero que você traz ele aqui. Hoje. Não é, Luciano? Você vai entender Deus, né, irmãos? E, sinceramente, eu fui lá porque Deus mandou eu ir. E foi um negócio tão interessante que eu estava aqui fora, resolvendo as últimas coisas aqui antes do culto, e conversando com uma senhora que passa aqui na frente da igreja há 28 anos. E viu o progresso dessa igreja, a evolução dessa igreja. Essa senhora passou aqui hoje, pela primeira vez, ela falou comigo, se apresentou para mim, falou o nome dela. Eu tenho tanta vontade de entrar nessa igreja, pastor. Aí pode entrar? Eu falei assim: claro que pode.
eu vou ser bem-vinda aqui. Eu falei, vai ser bem-vinda sim. E a senhora é minha convidada. Ela falou assim, eu fico vendo o carinho que o senhor tem aqui com o bairro, com a frente da igreja. Ela chamou a atenção aquele passeio que nós fizemos lá naquela rua morta lá agora. E ela veio falar isso comigo. Eu falei assim, ninguém se preocupa com a igreja, com o bairro, igual o senhor se preocupa. Eu falei, não, não é eu não, é Jesus que tem um amor muito grande por vocês. E está me dando o privilégio de ficar aqui. Preguei para ela. Quando eu terminei de pregar para ela, passou a moça que toma conta dessa senhora. E aí eu falei, gente, não é possível, eu vou ter que ir lá mesmo. Não vai ter jeito. Ela passou, conversou comigo um pouco, e daí a pouco o Espírito Santo me levou lá. E eu estou pensando aqui na fé dessa mulher. Jesus apareceu para ela, segundo ela, não tem ninguém mais importante que Jesus. Mas o desejo dela é que eu, como emissário do Senhor, fosse lá em pessoa física. E ela falou assim, Senhor, traz ele aqui hoje. Não foi isso? Eu, na hora que ela falou, até arrepiei. Falei, eu não sou dono de mim mesmo, não. Às vezes eu planejo fazer um negócio e eu não consigo. Mas quando Deus quer que a gente faz, a gente vai e faz. Bom, eu estou falando isso aqui porque você não está sozinho. Quem crê nisso, diga amém. Jesus sabe de tudo que está acontecendo com você. Usa a sua fé. As tempestades, elas são inadministráveis. Quer dizer, você lembra lá do Pedro? Pedro, ele era pescador, marinheiro, obviamente, né? Estava acostumado a fazer aquela travessia ali. E diz a Bíblia que eles, a princípio, tentaram colocar o barco no lugar. Tentaram tirar o barco daquela rota de tempestade. Mas por mais que eles se esforçassem, eles não conseguiam. Ó, gente, tem coisa que entra na vida da gente que não sai, a não ser pelo poder da oração. Tem coisa que entra na vida da gente que não sai, a não ser pelo poder de Deus. Isso aí você pode ter certeza. A pessoa tenta, e eu me lembro aqui, de vez em quando eu toco no assunto, e essa semana isso ficou latente no meu coração, na minha memória, porque essa semana Vitorino Braga está fazendo, parece que 31 anos, ou 32, e o pastor lá também está fazendo aniversário na mesma data. E eles me pediram para fazer uma gravação lá, um vídeo, lá para a igreja do Vitorino, onde eu fundei e fui pastor, Vitorino 1. E aí, eu me lembrei da Ivete. Alguns aqui já ouviram contar o testemunho da Ivete. A Ivete, ela foi considerada a moça mais bonita lá do bairro de Linhares. Era uma mulher bonita. Você pensa uma mulher bonita e multiplica por 10. E ela devia ter lá uns 20 e poucos anos. E ela era filha de gente boa, sabe? Gente que tinha dinheiro. Parece que um tio era farmacêutico. Então, é uma pessoa de influência. E eu não sei por que cargas d'água, por que tempestade, a família da Ivete foi frequentar um desses terreiros aí. Chegando lá, um dos líderes desse terreiro se apaixonou pela Ivete. Você pensa nisso? E ele se apaixonou pela Ivete, e aí eles começaram lá os trabalhos, você sabe muito bem como é que acontece isso. E de repente aquele líder lá do terreiro virou para ela e falou assim, ó, a gente fala isso, né? Deu uma cantada nela. E chamou ela para poder ter um relacionamento com ela. Ela virou e falou assim, eu não faço isso não. Eu tenho um propósito no meu coração. Isso tem muitos anos, né? E eu vou casar virgem. Aí ele virou e foi muito mal educado com ela. Virou um santo lá e falou assim, quem manda aqui sou eu, quem vai mandar no seu corpo sou eu também. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E ela insistiu, falou assim, eu não vou ser. Henrique não acredita, né, irmãos?
Tem gente que não acredita. A Ivete, ela começou a emagrecer, sentiu um calor, assim, incrível no corpo, emagrecendo assim, cada vez pior. E ela tomava 35 banhos por dia. Quer dizer que ela não saía debaixo do chuveiro. Ela virou uma caveira, e como se não bastasse, saiu um mau cheiro muito forte da boca dela. E o diabo, não satisfeito, quebrou os dentes dela todinho. Não tinha recurso, ninguém sabia o que ela tinha. Aí, quando eu digo que a tempestade ela é inadministrável, eles tentaram, os tios, a família tinha um recurso, tentaram de tudo para poder libertar a Ivete daquele mal, para curar. E eu me lembro que eu estava começando um trabalho lá no Vitorino Braga, nos fundos de um beco. A igreja era do tamanho desse santuário aqui, a igreja toda, tamanho de santuário. Pequenininha, nos fundos de um beco, na rua Capitão Bicalho, número 128, se não fala a memória. E aí, quando vê, irmãos, o beco enchia, o beco ia daqui lá no Márcio. E aí, no final do beco, tinha uma portinha na transversal, era a igreja. De repente, eu vi uma cadeira sendo levantada por duas pessoas. Uma cadeira, e aquela cadeira veio, em cima daquela cadeira, parecia um pedaço de pau, tipo essas coisas aqui que está sendo usado para filmar, né? Mas era a Ivete, uma caveira assentada na cadeira. Na época, o pastor Adão é testemunho disso, lembra disso. O Raimundo era lá do Vitorino, não é, Raimundo? Cadê o Raimundo? Olha lá, você não sei se você tomou conhecimento disso aí, mas você era lá do Vitorino, você sabe que eu fui lá, pastor lá. E na época, quando a Ivete chegou, irmãos, eu estava num trabalho de libertação na igreja muito forte. Eu comecei a duvidar que aquilo era o diabo, comecei a achar que era uma coisa da cabeça dela, sabe? Aí ela falava para mim assim, o demônio estava nela. Você não está acreditando em mim não, né? Eu vou te provar que sou eu. Eu vou apagar as luzes da igreja agora. E na hora que ele falou isso, apagou as luzes da igreja. A luz começou a piscar e apagou. Ela soltava um vômito verde da boca. Quando ela fazia isso, eu usava bata na época, a gente pregava com bata. Ela fez vômito de um lado e eu fiz do outro. Puxei a bata assim, a bata era bem larga, e me sujei todo, porque era insuportável. Ela ia ao banheiro, eu acho que ela defecava por 4, 5 homens. E ela foi ficando fina, 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 magra. Ela chegou lá, assim, esquelética, totalmente. E nós gastávamos ali horas expulsando aquele espírito de demônio. Tinha dia de eu sair lá do Vitorino Braga, 11h30, meia-noite. O demônio não saía. E era uma obra de macumba aquilo. Então eu estou falando isso porque eles tentaram resolver o problema com a ciência, com o dinheiro, com a medicina, com a influência. Mas fracassaram. Eu não sei se você já viveu isso, de chegar um problema no seu casamento, um problema na sua vida, que você tenta resolver, remediar, mas não consegue. Porque tem tempestade que realmente ela é inadministrável. Você não tem como administrar. E nessa hora a gente tem que apelar para o poder de Deus. A Ivete, eu tive notícias, não sei, há alguns anos atrás, que a Ivete ficou totalmente curada, liberta, voltou a ser aquela mulher bonita de novo, e Jesus fez a obra no coração dela. Deus ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que a gente está pedindo ou pensando. Só que às vezes o ser humano não confia. Ele, na hora da tempestade, ele fica tentando usar a habilidade dele, a força dele, o dinheiro dele, a influência dele. Ter amigos é muito bom, ter dinheiro é muito bom,
O amor ao dinheiro que é a raiz dos males. Mas o dinheiro é uma bênção, sim ou não, irmãos? Puxa vida, você sem dinheiro, tudo dói mais quando você está sem dinheiro. Tudo te toca mais quando você está sem dinheiro. A noite fica maior quando você está sem dinheiro. Né? Você passa por problemas gravíssimos que se agravam mais ainda quando você está sem dinheiro. Só que preste atenção, o dinheiro não é tudo, as amizades não são tudo, a influência, o nome não é tudo. Quando vem determinadas tempestades na vida das pessoas, somente o poder de Deus para livrá-los. Somente. Agora, a tempestade também, elas são pedagógicas. Elas trazem lições. Porque é uma coisa impressionante. A maioria de vocês que hoje conhecem Jesus, que estão aqui, você vê, Jesus foi tão bom para nós, e ele nos foi apresentado através de um problema. Veio o problema, você buscou solução entre os homens, não conseguiu, né? Esse problema, de certa forma, acabou te ensinando sobre Jesus, sim ou não? Tem tempestade que vem na nossa vida que é para a gente aprender. Eu fico pensando que tem pessoa que não aprende, né? Ele passa por certos problemas na vida, daí a pouco ele vai se enfiando em problema igualzinho. Uma vez chegou uma pessoa aqui, sofreu demais num relacionamento, e daí a pouco chegou para mim e falou: pastor, eu estou querendo, né? Eu estou querendo de novo ser feliz e tal. Eu falei assim: mas aí você não vai ser feliz, não. Que Deus às vezes mostra para a gente as coisas. Sai fora disso aí. Sai fora, porque isso aí você vai ser mais infeliz. Aí a pessoa entra naquele problema de novo, no mesmo problema. A pessoa foi liberta de bebida alcoólica. Graças a Deus, 5, 6 anos sem beber. Uma bênção. Daí a pouco, quando a vida dele está estruturada, quando a vida dele está tranquila, ele vai ouvir um maldito lá na internet e fala assim: não, beber um pouquinho pode. Aí ele vai e ele não bebe só um pouquinho, ele vai beber uma garrafa de novo. Ele entra no mesmo problema. Gente, se eu conseguir ficar 1 ano, 2 anos, eu posso ficar 3, 4, 5, 6. Quem está entendendo? Sim ou não? Se você ficou 5 anos sem fumar, 6 anos sem fumar, por que você vai fumar de novo? Às vezes a gente entra nos mesmos problemas. Quer dizer que a tempestade não teve o efeito pedagógico que precisava ter, não trouxe lição para a sua vida. Então eu queria falar muito aqui com você hoje, no nome de Jesus, que esse problema que você está enfrentando, ele pode sim ter um efeito pedagógico na sua vida, para você nunca mais enfrentar nada parecido. É colocar o Espírito Santo aqui e aqui. Falar: Espírito Santo, fala comigo, me ensina. Amém? A experiência dos discípulos aqui, foi muito forte. No verso 38, eles chegam para Jesus e falam assim: mestre, não te dá que pereçamos? Outro dia eu vi aí na televisão um grupo de ateus contra Deus, falando que Deus mata pessoas, que Deus mata criança, que Deus faz isso, faz aquilo. Mas, gente, Deus não faz nada disso. Mas a humanidade, ela tem um ciclo. Existe uma regra, existe um propósito, um projeto em todas as coisas, mas nada se compara à eternidade. O plano maior de Deus para a minha vida e para a sua é a eternidade. O resto é tudo passageiro. Passageiro. O verso 38 diz que eles chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, não te importa que pereçamos? A impressão que a gente tem quando a gente sofre algum dano, passa por alguma tempestade, é que Deus não está nem aí, mas Deus está sim. Só que Deus, ele espera de nós aquela contrapartida. Eu tenho que abrir o coração, eu tenho que crer, eu tenho que dar um passo para Ele. Eu tenho que realmente mostrar a Ele que o meu amor por Ele é maior, o meu amor pela palavra dEle é maior. O Salmo 112, abre aí para você ver.
Salmo 112, coloca aí para mim. Olha o que a Bíblia diz. Esse aqui é o segredo, né? Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Ou seja, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Essa mensagem Deus deu para o pastor Edmar, achei muito forte, já falou no meu coração hoje. Esse é um dos maiores, um dos mais poderosos salmos da Bíblia, um dos maiores segredos que nós temos, revelado na Sagrada Escritura. Não é só amar a Deus, mas é ter prazer na lei dele, amar os seus preceitos. E às vezes nós somos provados nisso. Tem gente que diz que ama a Deus, mas não ama fazer o que ele manda. Quem está entendendo? É diferente. Entre amar a Deus e amar, né, o que ele manda a gente fazer é diferente. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que anda nos seus mandamentos, ou melhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, tem amor pelos seus mandamentos. Próximo versículo, olha lá. A sua semente será poderosa na terra e a geração dos retos será abençoada. 3. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. É claro que a Bíblia está dizendo aqui, está associando. Vai haver uma prosperidade na sua casa? Vai haver sim. Mas o mais importante é a justiça eterna de Deus nos acompanhando. Porque isso aqui é passageiro. Mas quando a gente obedece, tem prazer em cumprir os mandamentos do Senhor, a gente desfruta de prosperidade aqui na terra, e a gente tem a semente abençoada, e a justiça é eterna, é para sempre. A justiça de Deus é para sempre na nossa vida. Nós passamos a desfrutar da eternidade. Põe o 4 lá para a gente encerrar. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Então, irmãos, os discípulos, porque eles estavam em meio à tempestade, porque eles estavam em meio ao problema, eles emprestaram a boca para o diabo. Não te dá que pereçamos? O diabo pintou na mente deles um Deus irresponsável, um Deus que não está nem aí, um Deus que não se importa. Mas, na verdade, o nosso Deus, ele é responsável, ele se importa, mas ele não é um contraventor. Você sabe que ele deu a palavra dele e ele não pode sobrepor a palavra dele. Nós sempre vamos ser resultado das nossas escolhas, das nossas decisões. É igual o filho da gente. É netinha da senhora, né? A gente tem todo o controle quando está nessa idade. Acho que essa idade é a melhor que tem. A da Alice nem tanto, né, Vetinho? Da Alice você fala, não faz, ela faz. Não vai, ela vai. Não corre, que ela corre mesmo. Mas essa aqui já não. Você já fala, não faz, ela não faz. Não vai, ela não vai. Mas daqui uns 6 anos, mais ou menos, que passa assim, ó, ela volta àquela desobediência igualzinho. Entendeu? Se a mãe acha o cabelo dela bonito cacheado, ela alisa. Se acha o cabelo dela bonito pretinho, ela pinta de verde. Se acha, você está entendendo? Se fala não faz, ela faz. Então, essa idade é que é o problema. E a gente pensa o seguinte, né? Que Deus vai ficar interferindo. Não, Deus não vai ficar interferindo em nada. Nós somos decisão, somos fruto das nossas escolhas. Aliás, nós somos o resultado das nossas decisões e colhemos o fruto das nossas escolhas. Isso aí não tem dúvida. Ah, mas Deus fez isso, Deus não fez. Às vezes ele permitiu. Por causa ele não pode passar por cima da palavra dele, né? Ele nos deu livre-arbítrio. O pai tem controle para o filho? Eu tenho as minhas filhas. Esse dia eu estava conversando com a pastora lá, né? Eu falei assim, eu não ponho horário mais para minha filha mais nova chegar em casa, porque ela tem 21 anos, 22. O que eu vou fazer?
ela já sabe o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Ela sabe o que ela pode fazer, o que ela não pode. Agora eu pergunto para os pais aqui, nós que somos pais, o seu filho ficou de maior, você pode ficar obrigando ele a fazer as coisas? Você pode falar para ele, decidir o futuro dele? Nós não decidimos o futuro dos nossos filhos. E eu, por exemplo, eu tinha vontade de fazer escolhas para as minhas filhas, o tempo todo. Acho que todos os pais são assim, não é? É ou não é? A gente tem vontade de fazer escolhas, a gente não pode. A gente dá sugestões, dá exemplos, dá sugestões, aponta caminhos. A função do pai é educar. Aí depois que ele cresce, aí você fala assim, o filho faz alguma coisa, o culpado é o pai, o culpado é a mãe. Não. São as escolhas. São as escolhas. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes a gente culpa Deus. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Né? Por que fulano está sofrendo? Essas milhares de mortes de crianças, de guerra, se Deus existisse, essas coisas não aconteciam. Tira isso do coração, irmão. Deus nos deu o quê? Livre-arbítrio. Poder de escolha. Eu sou muito crente, sou um sacerdote, tenho muita fé. Mas se eu sair daqui agora e falar assim, eu vou até lá na rua 15, de olhos fechados, e não vai acontecer nenhum mal comigo. Sem propósito, vai passar um camarada de bicicleta ali, vai me atropelar, vou bater a cabeça no chão, eu vou morrer. Você está entendendo? Mas Deus não teve... Cadê Deus? Onde é que estava Deus? Não, foi uma escolha minha. No caso, uma tolice. Que ninguém pode andar de olho fechado, simplesmente para provar que Deus existe na vida dele. Não. Quem está entendendo isso? Então, a Bíblia diz que eles foram lá e culparam Jesus. Não te dá que pereçamos. Foi, gente, que culpa que Jesus tinha naquilo? Né? Depois, Jesus responde. Né? Ele responde com uma pergunta. Que Jesus sempre gostava de responder com pergunta. As pessoas faziam uma pergunta para ele, ele respondia com outra pergunta. E ele pergunta assim, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E o verso 41, mais uma pergunta agora da parte deles. Quando ele repreende o mar, quando ele repreende o vento, quando ele faz aquilo tudo acalmar, aí eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O homem é bem assim, quando as coisas estão dando muito certo, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Quando ele passa por alguma luta, por alguma dificuldade, vai, onde é que está Deus? Bom, nós aprendemos aqui hoje que as tempestades na vida existem, elas são para todos, são inevitáveis, né? Chegam para todos. As tempestades, elas são inadministráveis, depois que se instala, é muito difícil você sair daquilo ali sem a graça de Deus. Aprendemos também que elas têm efeito pedagógico na nossa vida, elas vêm para nos ensinar, e Jesus, ele nos mostra aqui, dando livramento ao povo. Eu digo que Deus tem propósito na sua vida, seja qual for o mal que você esteja enfrentando. Vamos ficar de pé. Às vezes a gente está pedindo e parece que a gente não está ouvindo Deus, né? Porque os discípulos naquele pavor todo lá, de um lado para o outro, eles esperavam um Jesus que já fosse lá em cima logo e desse um grito e resolvesse tudo. Mas o silêncio de Deus, irmãos, grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. O silêncio de Deus, ele é poderoso. Você está pedindo, talvez não esteja ouvindo a resposta, mas Deus está trabalhando. Você tem algumas perguntas, alguns questionamentos que você ainda não teve resposta dele, mas Deus já preparou tudo. Viu? Então eu quero orar por você. Se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, se tem alguém passando por uma tempestade dessas
inadministráveis, vem aqui à frente que eu quero orar por você agora. Sai do seu lugar. É uma doença, é uma enfermidade, é uma perturbação, é um problema de família, é um problema de vício. Seja qual for o problema, vem aqui à frente. Jesus vai operar poderosamente na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Quem está sentindo dor, quem está com algum problema, Jesus é poderoso para fazer o milagre. E Ele vai fazer agora. Lembre-se, a tempestade pode ser perigosa, pode estar batendo com força nesse navio, mas Jesus, Ele é mais poderoso. Amém? Ele está no nosso meio. Você crê nisso? Vamos cantar uma canção, preparando nosso coração para receber a oração aqui em nome de Jesus. Vamos chorar para Deus, que chorando para Ele dá tudo certo. Vamos louvar a Deus. Enquanto isso, tem mais gente. Olhos. Fecha os olhos. Se há uma doença, se há uma enfermidade, se há um problema de família, se há um problema de vício, se há um problema no casamento, seja qual for o mal, Jesus é poderoso e Ele vai operar na sua vida agora. Grande e soberano Deus. Tua palavra, Senhor, ela é poderosa, e a Tua palavra nos diz que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos, meu Pai, que o Senhor está movendo terras, céus e mares, a fim de nos abençoar, de nos alcançar com Teu poderoso poder. Meu Deus, começa a tocar agora na vida de cada um dos Teus filhos. Se tem uma doença, se tem uma enfermidade, se tem uma dor, se tem, Pai, algum mal que está perturbando esse homem, que está perturbando esta mulher, que está perturbando esta casa, esta família, ó Deus, estende as Tuas mãos agora. Opera, Jesus. Opera, meu Deus, de forma poderosa, curando, libertando, solucionando, Senhor, este mal. Doenças no sangue, nos ossos, na pele, nos nervos, problemas no casamento, problemas, ó Pai, quem sabe no trabalho, problemas financeiros, seja qual for o mal agora, eu repreendo em nome de Jesus. Sai desse corpo, sai desta casa, sai desta família, sai deste lar, vai embora, em nome de Jesus, toda e qualquer força contrária, toda e qualquer obra negativa, em nome de Jesus, saia desse corpo, sai desta família, sai desse lar. Doenças no sangue, nos ossos, na pele, nos nervos, problemas, ó Pai, conjugais, problema de separação, problema, quem sabe, meu Deus, com o filho, com a filha, com o neto, a neta, o pai, a mãe, um tio, uma tia, o sobrinho, ó Pai, o Senhor sabe onde é que está o mal, o Senhor sabe onde é, ó Deus, que é o olho desse furacão, o centro dessa tempestade. Liberta, Senhor, esse homem. Liberta, Senhor, esta mulher. Liberta, Senhor, esta família. Meu Deus, o Senhor é poderoso para atender as nossas súplicas, para atender os nossos pedidos. E em nome de Jesus agora, nós oramos abençoando estas vidas, abençoando esta casa, abençoando esta família. Em nome de Jesus, que todo mal, que toda perturbação, que toda dor, que toda infecção, que todo caroço, todo tumor, em nome de Jesus, sai agora. Sai desse corpo, sai desta casa, sai dessa família, vai embora. Se fizeram um trabalho de macumba, de feitiçaria, se fizeram uma obra do mal contra esse homem, contra essa mulher, seja qual for o mal, seja qual for a perturbação, seja qual for a obra negativa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Sai dessa vida, sai desse corpo e não volte mais. Digam amém, digam graças a Deus. Quem está sentindo bem, volta para o seu lugar, fica aqui só quem está passando mal, tá bom?
Jesus estando ao meu lado, nada me acontecerá. Ainda que eu seja tentado, vitória certa Ele me dará. Mesmo que eu passe perigo, medo eu não tenho não. Jesus é meu grande amigo. Jesus é meu grande amigo, Ele está bem vivo. Glória a Deus. Estenda as mãos em direção aqui. Pai querido, eu repreendo todo o mal desta vida agora. Toda perturbação, Senhor. Seja de origem espiritual, físico, mental, seja qual for o mal que está perturbando este homem, que está perturbando esta casa, esta família, em nome de Jesus, saia e não volte mais. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal, vai embora. Sai desse corpo agora. Sai desta vida agora. Toda perturbação, em nome de Jesus, toda força contrária, toda obra negativa, pelo poder de Deus, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Vai embora, sai desse corpo, sai desta vida, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Se tem alguma coisa, se fizer alguma coisa contra esse homem, eu repreendo agora, manda embora essa obra do mal, essa perturbação, vai embora, sui da vida dele, não volte mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, todo mal, toda perturbação, toda força contrária, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, vai embora, sai desse corpo, sai desta casa, sai desta família, saia, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Em nome de Jesus, todo mal, toda perturbação, toda força contrária, toda obra negativa, toda doença, toda enfermidade, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, sai dessa vida e não volte mais, amém, Jesus, amém. Vamos aplaudir e glorificar o nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos gostariam de entrar na corrente da sexta-feira? Toda sexta-feira nós temos uma corrente de 7 orações e eu queria convidar você para fazer parte dessa corrente. Levanta a sua mão quem quer fazer parte da corrente. Fica de pé aí no seu lugar mesmo, que Deus está trabalhando, está fazendo na obra, né? Você está sentindo a presença de Deus, isso é um bom sinal. Jesus está operando na sua vida e Ele vai concluir a obra. A corrente são 7 sextas-feiras a partir de hoje. Você faz o compromisso com Deus, já anota aí no seu bloco de notas, no seu calendário, lembrete, você coloca aí no seu celular o dia que você está entrando e o dia da previsão de término dessa campanha. Não quebre essa corrente. O inimigo vai fazer de tudo para você quebrar a corrente, mas não quebra não. Venha, participe, não se afaste do propósito de Deus, não quebre a aliança, porque a vitória é sua em nome de Jesus, tá bom? Então, levante a sua mão e ora comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu entro nesta corrente, nesse propósito de estar aqui durante 7 sextas-feiras, a partir de agora, que o Senhor me sustente, que o Senhor me abençoe e me dê a tua paz, a tua vitória, em nome de Jesus. Eu prometo cumprir os 7 elos. Digam amém, digam graças a Deus. Deus abençoe, pode sentar em nome de Jesus. E não esqueçam de contar o seu testemunho, de contar o seu milagre, do que Deus está fazendo na sua vida, tá bom, gente? O testemunho é muito importante, é muito forte. E nós vamos agora consagrar a nossa oferta, a nossa contribuição. E a gente sempre lembra que na nossa igreja ninguém é obrigado a contribuir, ninguém é obrigado a ofertar, nem a dizimar. Nós fazemos porque nós conhecemos a palavra. Muita gente aqui é dizimista, muita gente aqui é ofertante e tem experimentado de Deus uma prosperidade assim, né, fantástica, extraordinária. Não é que a gente faz negócio com Ele nem nada, mas é óbvio que quando a gente entrega algo a Deus, Ele devolve em forma de muitas bênçãos sobre a nossa vida. Que Deus abençoe vocês,
que ofertam, que fazem pela obra com carinho, porque você está nos ajudando a pregar o Evangelho, você está nos ajudando a levar o Evangelho de Cristo a milhares de pessoas. E Deus tem obra para fazer na sua vida e através de você, pode ter certeza disso. Às vezes a pessoa ela não prega, ela não tem essa desenvoltura de falar em público, né, de pegar um microfone, de cantar, mas ela pode dar a sua contribuição. Quem não pode ir, envia. Cada oferta que você dá é uma forma de enviar alguém para uma missão que vem da parte do Senhor. Amém? E se você quiser, você pode contribuir através da chave Pix, ou transferência, ou pelo cartão, ou então do método convencional. Segura o melhor que você trouxe, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar a vida dessas pessoas que contribuem com a tua casa e que estão experimentando de Ti bênçãos de multiplicação, bênçãos de prosperidade. Assim como o Salmo 112 nos ensina, meu Deus, que realmente, amando os Teus preceitos, amando a Tua palavra, amando, ó Deus, os Teus mandamentos, é que nós somos honrados com bênção de prosperidade. Nós cremos, Senhor, nós cremos que a oferta, cremos que o dízimo, que as primícias fazem parte dos Teus mandamentos, fazem parte da Tua palavra, e quando nós cumprimos, o Senhor nos abençoa. Então prospera, Jesus, poderosamente a todos. Amém. Podem ofertar. Pessoal, não se esqueçam, a gente vai adentrar aí o mês de dezembro, e nós no mês de dezembro vamos... nós no mês de dezembro, irmãos, aqui ó, não passaram aqui não, ó, aqui ó, o pessoal está fazendo sinal com a mão aqui, passou, não, aqui ó, né, passou? Ah, tá. Então, no mês de dezembro, nós vamos começar a campanha do Projeto de Vida. Olha aí que bonito, Projeto de Vida 2022, uma nova história, versículo, Isaías 43:19, vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não percebem, até no deserto vou abrir caminho e riachos no ermo. Vai ser uma bênção esse projeto de vida. Deus tem nos dado mensagens poderosíssimas, e nós estaremos a partir desse domingo já preparando a igreja, né, para o dezembro tão esperado, onde estaremos juntos fazendo o projeto de vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Só lembrar o pessoal aí, amanhã tem um casamento 10 horas aqui, viu? O pessoal que vai ficar de plantão aí na igreja, cadê o pessoal? 10 horas não é, tá sabendo já, né, Felipe? 10 horas, tá bom? O pessoal agora disparou casar. Fazendo de novo 2, 3 casamentos por semana. A pandemia passou, tá bom. Deus abençoe. Levante a sua mão para o céu, feche os olhos, vamos nos despedir. Que Deus os abençoe e vos guarde, que Deus os leve em sua paz, vos proteja pelos caminhos, vos livre dos acidentes, vos guarde das doenças. Que Deus abençoe o vosso trabalho, abençoe o vosso pão e a vossa água, e proteja vossos lares. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Vão com Jesus, e um forte abraço, um beijo no coração de todos, em nome de Jesus. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você que se encontra desesperado, numa situação sem saída, a palavra de Deus, ela nos aponta, o socorro vem do alto. Talvez você já tenha usado todas as suas forças, mas ainda assim há um vazio tremendo, há uma dor angustiante. Para este momento e para estas horas, olhe para o alto. Creia que Jesus é a esperança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E vida é o que nós temos de mais precioso.
Continue vivendo, continue crendo que o dia de amanhã será um dia melhor para você e para todos que você ama. Que Deus te abençoe. Uma simples conversa pode trazer de volta a esperança. Você não está sozinho. Eu quero te ouvir. Quero te ouvir.